Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Escritos Apócrifos aqui do canal, em que hoje iremos conhecer o livro de Enoque, um dos textos religiosos mais influentes da Antiguidade, que chegou a ser mencionado até mesmo no Novo Testamento, na Epístola de Judas, ali nos versos 14 e 15, onde nós encontramos, mas que, com o passar do tempo e da história, ele acabou caindo no esquecimento. Agora, qual seria então a origem do livro de Enoque? Qual que foi a sua importância, tanto para os cristãos quanto para os judeus na Antiguidade? E qual que é o conteúdo deste livro? É o que nós iremos compreender então no vídeo de hoje. O livro de Enoque ele é tradicionalmente atribuído ao personagem bíblico Enoque, que nós encontramos sendo mencionado ali a partir de Gênesis, no capítulo 5, verso 24, como alguém que viveu por bastante tempo, por durante 365 anos, até que finalmente, então, ele foi arrebatado por Deus, de uma forma ali meio misteriosa. Essa tradição a respeito do arrebatamento de Enoque, ela é parecida com a tradição também do arrebatamento do profeta Elias, que nós encontramos posteriormente, no segundo livro de Reis, a partir do capítulo 2. E agora, algo muito interessante a respeito, especialmente dessa tradição, que atribui ao próprio personagem bíblico Enoque o desenvolvimento e também a escrita do livro de Enoque, é que, inclusive, até os dias de hoje, existem ainda alguns grupos religiosos que aceitam essa tradição como algo realmente verídico. Como, por exemplo, os judeus Beta Israel, que se encontram na Etiópia e também em algumas partes um pouco mais afora ali da Etiópia, assim como também na Igreja Ortodoxa Etíope, que, além de aceitarem este livro como contendo revelações que Deus transmitiu a Enoque quando ele foi arrebatado aos céus, também consideram que este livro é o documento mais antigo do mundo, que foi preservado antes mesmo do grande dilúvio de Noé. No entanto, apesar desta tradição ela ser bastante respeitada por estes grupos religiosos, tanto os judeus quanto cristãos, especialmente da Etiópia, até mesmo é por isso que este livro de Enoque, ele às vezes é chamado de o livro de Enoque Etíope, é que estas ideias que se referem a Enoque como sendo o próprio escritor do livro, elas não possuem nenhum embasamento científico ou histórico. Através da análise literária do livro de Enoque, também da evolução, comparando a evolução das ideias do judaísmo antigo, é possível concluir que este livro, ele na verdade foi produzido a partir do século III, antes da Era Comum, por volta dessa data, até que finalmente foi concluído somente aos arredores do século I, antes da Era Comum, ou talvez até mesmo depois, no século I já da Era Comum. Existem até mesmo alguns autores que pensam que algumas partes do livro de Enoque podem até ter tido algumas interpolações cristãs posteriores, mas isso ainda é um motivo de bastante debate acadêmico. Não existe ainda um consenso específico sobre quando que o livro de Enoque foi concluído. Mas nós sabemos que ele começou a ser desenvolvido muito provavelmente ao final do período persa e ali nos inícios do período helenístico. Outro detalhe interessante a respeito do livro de Enoque é que já ao final da Antiguidade, a maior parte dos grupos religiosos, tanto de cristãos quanto judeus, já não o consideravam como sendo um livro que continha alguma autoridade ou então alguma inspiração divina nele. Tanto que, posteriormente, como nós observamos, o livro de Enoque não foi aceito nem no cânon judaico e nem no cânon cristão. No entanto, durante o período do Segundo Templo e também um pouco posterior, ainda nos inícios do cristianismo, muitos judeus e cristãos aceitavam o livro de Enoque como um documento realmente divinamente inspirado, seja em menor ou maior grau. Alguns aceitavam que ele seria do próprio Enoque, enquanto que outros consideravam que ele poderia ter sido modificado ao longo do tempo, mas que continha ainda certas inspirações de Deus ali. Por exemplo, na parte do judaísmo, alguns autores antigos, como é o caso, por exemplo, de Flávio Joséfo, assim como também de Fílon de Alexandria, eles utilizaram o livro de Enoque especialmente para interpretar o que seriam os filhos de Deus e também os gigantes, que são mencionados ali na Bíblia um pouco antes do dilúvio, a partir dali do capítulo 6, então, do livro de Gênesis. E também, se nós observarmos os manuscritos que foram encontrados em Qumran, ao todo foram achados 11 manuscritos que pertencem ao livro de Enoque, especialmente a primeira parte do livro de Enoque, onde nós encontramos bastante informação, enquanto que a segunda parte, nós vamos ver um pouco mais à frente ainda no vídeo de hoje, esta não foi encontrado nenhum fragmento em Qumran, então pode ser uma parte um pouco mais recente dele. Mas isto nos apresenta um indício muito importante que a comunidade de Qumran, que provavelmente era formada pelos essênios, também tinha consideração pelo livro de Enoque.
É claro que, como os manuscritos de Qumran que foram encontrados referentes a Enoque, eles são um pouco mais antigos, datados ali por volta do século II e até mesmo do século III antes da Era Comum, pode ser, talvez, pelo fato de não existirem manuscritos mais recentes, que com o passar do tempo ele foi perdendo o interesse pelos essênios de Qumran. No entanto, nós sabemos que, em determinados momentos históricos desta comunidade especificamente, de fato, eles tiveram uma consideração também por este livro. E já pelo lado cristão, além de nós encontrarmos a menção do livro de Enoque na Epístola de Judas, nos versos 14 e 15, nós também encontramos diversos outros escritores posteriores que aceitavam o livro de Enoque como contendo algum tipo de autoridade, ou talvez até mesmo de inspiração divina. Como, por exemplo, nós observamos isto na Epístola de Barnabé, que foi escrita ali um pouco depois do Novo Testamento, também com Justino Mártir, com Clemente de Alexandria, com Irineu de Leão, Tertuliano, Orígenes, além de diversos outros escritores antigos que também mencionam ali o livro de Enoque. Com isso, nós sabemos que Enoque realmente foi uma obra importante, tanto para o judaísmo antigo quanto para os primeiros cristãos, mas que posteriormente, devido a uma certa perda de interesse por ambos, tanto judeus quanto cristãos, ele acabou caindo no esquecimento ao longo da história, até que só foi redescoberto o livro de Enoque, especialmente por judeus e cristãos fora da Etiópia, somente a partir do século XVII, com exceção, é claro, dos judeus e cristãos etíopes. Então é por isso que, até mesmo, é importante frisar que este livro de Enoque, que é o mais antigo, ele se chama, por conta disto, o primeiro Enoque, ou ainda como o livro de Enoque etíope. Agora então que nós já compreendemos ao menos um pouco a respeito de suas origens, entendendo que ele começou a surgir e a ser escrito ali por volta do século III antes da Era Comum, então é o momento agora de nós compreendermos o seu conteúdo, que é algo bem interessante que ele tem ali nos seus totais 108 capítulos. Ele é, de fato, uma obra bastante extensa. Mas antes de nós compreendermos então o conteúdo deste livro de Enoque, é importante apenas abrir um pequeno parêntese aqui em relação a algumas outras obras que também têm este mesmo nome, o livro de Enoque. É que existem outras duas obras que são mais tardias do que o primeiro livro de Enoque, por isso que ele é chamado até mesmo de o primeiro Enoque. Existe o segundo Enoque, que é uma obra, um livro de Enoque chamado também de Enoque Eslavo. Ele foi desenvolvido por volta do final da Antiguidade ou início da Idade Média, mas ainda existem muitas discussões sobre quando que foi originado este livro de Enoque. E também nós encontramos o terceiro livro de Enoque, que às vezes é chamado de o Enoque Hebraico. Foi desenvolvido a partir do início da Idade Média, ali entre os séculos V e VI. E está mais relacionado ainda às tradições místicas do judaísmo, que é mais conhecido então como Kabbalah. Sobre estas duas obras, tanto o livro de Enoque Eslavo quanto o livro de Enoque Hebraico, que são obras posteriores, estas eu irei tratar então em vídeos posteriores aqui do canal. Hoje, o que nós iremos conhecer é o conteúdo do primeiro livro de Enoque, que foi o livro de Enoque de fato mais influente para judeus e cristãos e também que é a obra mais antiga, que é mencionada inclusive ali na Epístola de Judas. Então agora, fechando este pequeno parêntese a respeito destas outras obras que também possuem este nome, livro de Enoque, vamos ali no quadro, então, agora conhecer como que se dá a divisão do livro de Enoque, que pode ser dividido basicamente em 5 partes. Vamos conferir o que nós temos ali. A primeira parte do livro de Enoque é chamado de o livro dos vigias, ou ainda também como o livro dos sentinelas, em referência às visões que Enoque ali apresenta a respeito dos anjos e também do julgamento que eles irão ter. Esta primeira parte do livro de Enoque vai desde o capítulo 1 até o capítulo 36. E ela contém especialmente revelações e parábolas que Enoque teria recebido, que estão relacionadas ao futuro julgamento dos justos e dos ímpios, também informações sobre a queda dos anjos e a corrupção da humanidade, e também o motivo que levou ao grande dilúvio dos tempos de Noé. Além de conter ainda outras descrições interessantes sobre as jornadas de Enoque através da terra, incluindo até mesmo uma jornada de Enoque ao Sheol, a morada dos mortos. Esta primeira parte, que é considerada então como a parte mais antiga do livro de Enoque, é esta que influenciou grandemente a interpretação tradicional relacionada especialmente ali aos capítulos 5 e 6 do livro de Gênesis. Agora, a próxima parte, que é a segunda parte do livro de Enoque, é chamado de o livro das parábolas, que vai desde o capítulo 37 até o capítulo 71.
Esta parte contém revelações, especialmente de natureza escatológica, que estão relacionadas também ao final dos tempos, ao grande julgamento, tanto dos seres humanos quanto dos anjos, e também a respeito da vinda do Messias. Esta segunda parte do livro de Enoque é muito provavelmente aquela que é mais recente, pois, como eu mencionei anteriormente, é esta segunda parte que não foi encontrada em nenhum manuscrito de Qumran, relacionado então a estes capítulos, 37 ao 71. E também um outro detalhe importante, que chama bastante atenção em relação a esta segunda parte, é que alguns capítulos relacionados ao Ancião de Dias e também ao título Filho do Homem podem ter influenciado algumas noções cristãs relacionadas à escatologia, e também ao emprego propriamente desse título, Filho do Homem, a Jesus de Nazaré, conforme nós encontramos ali nos Evangelhos. Uma outra possibilidade também que alguns acadêmicos levantam é que talvez, até mesmo devido a existir esta proximidade muito semelhante com o que nós encontramos nos Evangelhos, pode ter tido, talvez nesta parte, alguma influência cristã posterior. No entanto, as discussões continuam até hoje sem haver uma conclusão realmente sobre quando foi concluída esta segunda parte, ou se ela teve realmente alguma interpolação cristã. Já a terceira parte é chamada de o livro astronômico, que vai desde o capítulo 72 até o capítulo 82. Esta parte nos apresenta as viagens de Enoque pelo céu, sendo guiadas pelo anjo Uriel, onde nós encontramos ali diversas descrições relacionadas aos movimentos dos astros no céu, tanto o movimento do Sol, da Lua, das estrelas, também a origem dos ventos e ainda outros detalhes bem interessantes. Este capítulo ele é interessante porque, de fato, ele nos ajuda a compreender como que muitos dos antigos judeus entendiam o funcionamento da Terra. Inclusive, nós já exploramos um pouco deste capítulo em outros vídeos aqui do canal, especialmente no vídeo relacionado à compreensão que a Bíblia nos apresenta relacionada ao formato da Terra, que vocês podem até mesmo conferir no card logo aqui em cima do vídeo, em que ali eu realizo também uma leitura, especialmente de algumas partes deste terceiro livro, que é o livro astronômico, que faz parte do livro de Enoque. A quarta parte é o livro dos sonhos, que vai do capítulo 83 até o capítulo 90. Esta parte contém visões referentes a toda a história de Israel até o período dos Macabeus, do século II, finalizando depois com o julgamento final e a ressurreição e o advento do Messias. E por último, a quinta e última parte é a Epístola de Enoque. Esta contém diversas admoestações e também advertências para os justos e também mais algumas revelações relacionadas ao julgamento final dos homens e também dos anjos caídos. Enquanto que os três últimos capítulos, que são então os capítulos 106, 107 e 108, eles formam como um apêndice para este livro, onde nós encontramos ali a história do nascimento de Noé e ainda algumas últimas palavras de Enoque. Em resumo, é este o conteúdo do livro de Enoque, dividido então nestas 5 partes principais. Conforme nós observamos ali no quadro, esta primeira parte do livro de Enoque, que é chamado de o livro dos vigias, é justamente a parte mais antiga. E é esta a parte, especialmente ali no capítulo 1, verso 9, que é aquilo que nós encontramos sendo citado pela Epístola de Judas, nos versos 14 e 15. Então, por curiosidade e também comparação, vamos conhecer agora o que nós encontramos logo no início do livro de Enoque. Então, ali o capítulo 1 deste livro. Vamos conferir o que nós temos ali. As palavras das bênçãos de Enoque, com os quais ele abençoou os eleitos e os justos, os quais devem existir nos tempos da tribulação, rejeitando toda iniquidade e mundanismo. Enoque, um homem justo, o qual estava com Deus, respondeu e falou com Deus enquanto seus olhos estavam abertos e enquanto via uma santa visão dos céus. Isto os anjos me mostraram. Deles eu ouvi todas as coisas e entendi o que vi, coisas que não terão lugar nesta geração, mas por causa dos eleitos, numa geração de um tempo distante. A respeito deles eu falei e conversei com ele, o qual virá de sua habitação, o Santo e Poderoso, o Deus Criador do mundo, o qual pisará sobre o monte Sinai, aparecerá com suas hostes e se manifestará com a força do seu poder dos céus. Todos estarão temerosos e os vigilantes estarão aterrorizados. Grande temor e tremor se apoderarão deles, mesmo aos confins da terra. As alturas das montanhas serão abaladas e os altos montes serão abatidos, derretidos como o favo de mel na chama de fogo. A terra será imersa e todas as coisas que nela estão perecerão, enquanto o julgamento virá sobre todos, mesmo sobre todos os justos.
mas a eles será dada a paz. Ele preservará os eleitos e para com eles exercitará clemência. Então todos pertencerão a Deus, serão felizes e abençoados, e o esplendor da divindade os iluminará. Eis que ele vem com dezenas de milhares dos seus santos para executar julgamentos sobre os pecadores e destruir o iníquo, reprovar toda a coisa carnal e toda a coisa pecaminosa e mundana que foi feita e cometida contra ele. Aqui no primeiro capítulo do livro de Enoque, que foi citado então por Judas, nós podemos notar que grande parte de seu conteúdo está relacionado à escatologia, aquilo que iria então acontecer no final dos tempos, com o julgamento final e também com o advento do Messias. É por esta razão que o livro de Enoque ele é caracterizado como uma literatura judaica de estilo apocalíptico, que é bastante característico principalmente do judaísmo do período helenístico e começando ainda no final do período persa. Período este que nós observamos, o período helenístico, mais especificamente, também o advento de diversos outros livros importantes, como é o caso do livro de Daniel, que acabou entrando então para o cânon bíblico. Mas ainda um outro ponto bastante interessante deste livro dos Vigias, que é o livro mais antigo então, é que ele nos apresenta não apenas ideias relacionadas à escatologia, mas também ideias relacionadas à queda dos anjos, que são estas que influenciaram então muito do pensamento judaico e também do pensamento cristão na antiguidade. Vamos observar então o que ele nos apresenta a partir do 6º capítulo deste livro, a respeito de como ocorreu a queda dos anjos, que nós encontramos sendo mencionado de forma bastante resumida ali no livro de Gênesis, no capítulo 6 especificamente. Vamos ver o que nós temos ali então com Enoque, como que ele interpreta aquilo que nós encontramos no capítulo 6 de Gênesis. Vamos ver o que nós temos ali. E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias. Nasceram-lhes filhas elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: Vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progênie dos homens, e geremos filhos. Todo o seu número era 200. Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, as quais eles começaram a abordar, e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e a divisão das raízes e árvores. E as mulheres conceberam e geraram gigantes, cuja estatura era de 30 cúbitos. Estes devoraram tudo o que o labor dos homens produzia, e tornou-se impossível alimentá-los. Então eles voltaram-se contra os homens, a fim de devorá-los. E os homens, sendo destruídos, clamaram, e suas vozes romperam os céus. Aqui em Enoque nós observamos que o motivo do grande dilúvio nos tempos de Noé seria então a corrupção da humanidade causada pelos anjos. Foram os anjos caídos os culpados de ensinar diversas práticas mágicas, práticas astrológicas e até mesmo instrumentos de guerra para os homens, que nós encontramos ainda em outros capítulos ali descritos do livro de Enoque. E além de tudo isto, também os anjos, coabitando com mulheres humanas, geraram gigantes que teriam mais de 10 metros de altura. E tudo isto acabou causando toda a corrupção da humanidade que, o clamor dos homens chegando ao céu, levou Deus a causar o grande dilúvio. Este é o motivo, segundo o livro de Enoque, do porquê que aconteceu o dilúvio nos tempos de Noé. O livro de Enoque também, além destas ideias relacionadas ao dilúvio, aos gigantes, que seriam então a interpretação a respeito do que nós encontramos em Gênesis, além de todas estas ideias, ele apresenta também muitos outros temas bastante interessantes, especialmente relacionados à escatologia. Mas é claro que, devido ao livro de Enoque ser um livro de grande extensão, ao todo contendo 108 capítulos, não é possível, em um único vídeo aqui do canal, abordar com maior profundidade todos estes capítulos e todos estes temas. Por conta disto, ainda em outros temas, ainda em outros vídeos aqui do canal, mais especificamente relacionados à escatologia, que eu ainda irei abordar aqui com vocês futuramente, nós iremos rever muitos destes capítulos aqui contidos também no livro de Enoque. Mas para aqueles que tiverem curiosidade de compreender todos os 108 capítulos e entender o que o livro de Enoque nos apresenta por completo, então, eu vou colocar o link logo aqui abaixo do vídeo para vocês acessarem, então, esta obra por completo. E lembrando também que futuramente aqui no canal eu irei abordar com vocês também uma introdução a respeito do 2º e do 3º livro de Enoque, que são obras então posteriores.
Com isto, eu agradeço muito a todos os que acompanharam a mais este vídeo, compreendendo hoje um pouco a respeito deste importante livro, o livro de Enoque. E para aqueles que apreciaram a mais este vídeo aqui do canal, eu convido a deixarem o like para ajudar o canal a crescer e a se desenvolver a cada vez mais e levar o conteúdo a muitas e muitas outras pessoas. Para aqueles que tiveram dúvidas sobre este livro ou ainda quiserem então levantar outros comentários ou sugestões de tema também, vocês poderão escrever todos os seus comentários logo aqui abaixo do vídeo também no YouTube. E também para aqueles que consideram importante o meu trabalho aqui no YouTube, eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal através da plataforma do Apoia-se. Com isto, eu vou ficando por aqui e nos vemos muito em breve no próximo vídeo aqui do canal.